Glória a Deus. Vamos receber a pastora Cláudia com palmas. Ela vai estar fazendo um momento com as crianças e logo após vai ter entregando uma palavra para a igreja. Que a graça do nosso amado Jesus seja com todos nós. Nós queremos convidar então nossas crianças para vir aqui à frente para fazerem louvor, que é o momento deles. Enquanto ainda não estão dormindo, vamos receber as crianças com palmas para Jesus. Venham nossas crianças para frente. Glória a Deus. E nós vamos estar então fazendo um louvor com o tio Selmar. E logo após. É um momento de vigília, é um momento que o povo de Deus se separa para buscar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, para um momento de adoração mais reservada
compartilhar então aqui no livro de Salmos, no capítulo 25 e versos 14. Um versículo da palavra de Deus para nosso relevo espiritual nessa noite. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Irmãos, quando o sono quiser pegar, dá um glória para Deus aí. Louva o nome de Jesus, o sono vai embora e a alegria de servir ao Senhor, ela aumenta. Amém? Livro de Salmos 25 e versos 14. Assim diz as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Espera um pouquinho os irmãos ali estarem achando para compartilhar junto. Como a irmã Laura já comentou, essa semana a gente passou por um momento bastante, por um lado, triste, e por outro também a gente vê que os soldados de Jesus, o povo que busca pelo Senhor, tem um momento que a gente sabe que nós vamos partir aqui dessa terra. E na vida do cristão, por mais que fique doloroso na vida daqueles que ficam aqui por causa da saudade, a separação física, mas o cristão, ele não morre não. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, que busca o Senhor em sua vida, o sacrifício de Jesus, essa pessoa passa da morte para a vida. E ali nós então vimos, essa semana tivemos a perca física aqui momentânea, foi à nossa frente, nosso querido pastor Olino, ali do Passo da Mangueira. E como a Laura já comentou, o pastor Enio estava presente ali fazendo o sepultamento. E devido também à sua idade, né, a gente sabe que não é fácil viajar muito seguido, assim, muito longe. Então ele me pediu para hoje não poder vir, pediu desculpas, mas que na próxima vez marcamos outra data, ele vai estar conosco. Amém? Pedimos oração também aos irmãos, ao pessoal ali do Passo da Mangueira, a Igreja Batista, que no momento estão aguardando ali no Senhor para ver como vai ficar o direcionamento agora de um pastor ali naquele lugar, mas no momento nós sabemos que os irmãos estão ali levantando as suas vidas em adoração a Deus. Hoje à noite tem culto, eu tinha culto ali também, mas há uma lacuna agora, né, que precisa da graça de Deus para essa cura. No livro de Salmos 25, 14 diz assim a palavra do Senhor: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Paizinho amado, querido, nós estamos aqui diante de Ti nesta noite num propósito especial. Ninguém sai de casa, Senhor, num propósito deste sair dos seus lares para passar uma noite na adoração, se não tiver algo maior em seu coração, em querer buscar ao Senhor uma intimidade contigo. Por isso nós oramos para que o Espírito Santo esteja trazendo revelação ao Teu povo, compreensão da Tua palavra. Senhor, que aquilo que estiver na profundidade das Escrituras, Ele tenha um relevo e compreensão ao Teu povo. Nós Te pedimos nessa noite, Pai amado, salvação de almas, libertação de vidas, fortalecimento. Oh Jesus maravilhoso, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. E esta obra é Tua, este povo é do Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor traga em segurança o Teu servo, pastor Adilson, para que daqui a pouco esteja ministrando aqui também. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua graça. Amém? Tome os seus lugares dando glória para Deus. Irmãos, não deixe o sono pegar você. Dá um glória para Jesus, exalta o nome dEle. Mas por que, pastora, nós estar aqui num horário tão diferente do horário do nosso culto? Começando uma vigília 9 horas da noite e com um propósito de seguir, não se sabe até que horas, até pela madrugada, quem sabe. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, aqui quando a gente leu que a intimidade de Deus não é automática na vida do povo, não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aquele que realmente busca de coração e é para aqueles que têm temor de Deus. E a esses o Senhor dará a conhecer a sua aliança, a esses o Senhor dará a conhecer o que é ter uma intimidade com Deus. A Laura comentou aqui essa noite da sensibilidade, enquanto nós estávamos em campanha de oração essa semana à meia-noite, o qual ela sentiu a graça de Deus ouvindo cântico angelical, falando aos seus ouvidos, mesmo
setor de trabalho. Nós sabemos que isso para o mundo parece loucura. Como assim? O céu desce aonde nós estamos e algo especial acontece. Quando nós assumimos a nossa caminhada com Jesus, nós saímos daquilo que é cultural da terra, aquilo que é cultura que nós vivíamos no mundo e estávamos inseridos. Mas quando nós assumimos a nossa posição de uma caminhada após Jesus Cristo, nós temos que ajustar os cintos com Ele e estar prontos, porque é muito mais, muita emoção, muito mais emoção do que você estar ali num carrossel, numa roda gigante, em algum brinquedo que às vezes parece emocionante. Mas a caminhada com Jesus, Ele traz para nós uma palavra teórica, mas o que Ele gosta mesmo é de nos ensinar na prática. E para nos ensinar na prática, nós precisamos estar dispostos a uma caminhada com Jesus, após os seus passos. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver que esses irmãos, nossos antepassados, heróis da Bíblia Sagrada, heróis da fé, e que nós costumamos a pregar e a falar em seus nomes, nós vamos ver que esses homens e mulheres de Deus, eles tinham uma intimidade grandiosa com o Senhor, e por isso se manifestava o poder de Deus na vida deles, de maneira que nós olhamos hoje, e para nós esses sinais, prodígios e maravilhas são coisas de outro mundo, porque realmente é sobrenatural. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, irmãos, aqui no livro de Salmos, eu até anotei, Salmo 63 e verso 6, ali está registrado como Davi, o salmista Davi, como ele tinha a vida dele com Deus, como isso funcionava, essa busca de Davi nas madrugadas durante a noite. Salmo 63 e verso 6, ali está escrito: no meu leito, quando em ti eu me recordo, em ti eu medito durante as vigílias da noite. Ali o salmista Davi, ele está trazendo para nós uma clareza daquilo que ele fazia durante as noites, quando ele começava a pensar no Senhor, e ele não apenas pensava por um momento, mas ele levava as vigílias da noite, ele levava um tempo da noite, se recordando na palavra de Deus, se recordando nas experiências que ele tinha com Deus. E ali ele diz que em ti eu medito durante as vigílias da noite. Ele meditava na palavra do Senhor durante a noite. Parece que para nossa carne, irmãos, o mais fácil é: por que não um culto durante o dia? Por que não um culto num horário mais cedo? Por que não buscar ao Senhor numa hora em que para minha carne não seja tão difícil? Mas aqui que está a diferença. O salmista Davi, ele vem trazendo respostas para nós em Salmo 119, 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graça por causa dos teus retos juízos. Mais uma referência bíblica do salmista Davi, quando ele diz ali que pela meia-noite ele se levantava para glorificar a Deus, por saber que o Senhor, ele tem os retos juízos. O Senhor é um Deus de justiça, um Deus poderoso e maravilhoso em nossas vidas. E que ali então ele se levantava pela noite. Nós estávamos aqui durante essa semana também num propósito. Eu fiz aqui na igreja, mas os irmãos fizeram nos seus lares. À meia-noite nós estávamos aliançados em oração. E por que disso? Porque estamos buscando algo a mais no Senhor. Queremos caminhar mais próximos, queremos mais intimidade. Se nós queremos mais poder de Deus em nossas vidas, irmãos, nós precisamos pagar um preço de renúncia, muitas vezes da vontade da nossa carne, muitas vezes de querer ficar dormindo, assossegado, jogado no sofá, olhando televisão, quem sabe. Mas se nós quisermos a intimidade através do temor de Deus, às vezes nós precisamos de fazer algo especial que chame a atenção de Deus. Nós olhamos também o nosso amado Jesus, irmãos, quando ele foi tomar a decisão especial no seu ministério, como a escolha dos 12 discípulos. A Bíblia diz que Jesus passou a noite orando. Imagina, para tomar uma decisão hoje, às vezes a gente se baseia no que o coração está sentindo, no que o pensamento está dizendo.
ele passou a noite orando e buscando a face do nosso Senhor. Quando ele também anda ali sobre as águas do mar, em cima das ondas do mar, quando Jesus andou, nós achamos extraordinário, maravilhoso. Os discípulos, quando viram isso, Jesus andando sobre as ondas, eles pensaram, isso é um fantasma, e muitos gritaram. Mas Pedro, Jesus disse, não temam. Daí Pedro, porque ele andava mais perto de Jesus, Pedro, por mais que era um cara complicado, difícil, mas Pedro é aquele que não arredou o pé de andar atrás de Jesus, até ele ser transformado. Insistência, foi o que Deus falou com a Thaís ali, insistência. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu que estás aí andando sobre as ondas, manda eu ir ter contigo. Jesus, vem Pedro, e Pedro também andou sobre as ondas. Mas para que isso acontecesse também, um pouquinho antes, Jesus havia ministrado milagres, palavra de Deus sobre a vida do povo, e aí ele diz para os discípulos, vocês peguem o barco e vão passando para o outro lado, que logo adiante eu já encontro vocês, porque eu vou ali me retirar para orar. E Jesus se retirou há um tempo que já estava à noite, quando ele se deu por conta de que vinha uma tempestade no mar, então Jesus sai andando por cima das ondas. E a gente acha o poder de Deus a coisa mais linda, quando uma pessoa tem o poder de Deus em sua vida. Quando Deus ele faz milagre através de alguém, quando alguém está entregando uma palavra e nós sabemos que aquela palavra não é daquela pessoa, mas é Deus que está entregando, nós achamos lindo e extraordinário o poder de Deus. Mas homens e mulheres de Deus pagaram um preço de intimidade, de busca, de insistência e de persistência atrás desse propósito de intimidade com o Senhor. E aí nós vemos o nosso amado Jesus fazendo a mesma coisa. Nós sabemos que a noite ela é dividida entre horários, aonde ali Jesus tinha horários que ele tirava quando era muito cedo, antes do dia, para ele começar o seu ministério a trabalhar. Ele se retirava para orar entre 3 e 6 até 6 horas da manhã. E depois ele saía operando na vida do povo, buscando. Jesus ele sempre disse, eu e o Pai somos um. Sabe o que quer dizer isso? Intimidade. Eu e o Pai, nós somos sócios, nós temos parceria, nós não temos inveja, nós não temos ciúmes, nós não temos aquela coisa de um querer ser mais que o outro, nós temos intimidade, nós temos parceria, nós temos unidade. E aí Jesus ele está esperando de mim, de ti a mesma coisa com ele. O Senhor quer intimidade da nossa parte com ele, e por isso ele chama a nossa atenção, e nós precisamos nos retirar, muitas vezes em propósitos especiais, para que isso possa estar acontecendo em nossas vidas. Quando nós olhamos aqui também, é Salmo 119, versos 48, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite na tua palavra. Mais uma vez o salmista dizendo, os meus olhos antecipam-se nas vigílias noturnas, para ali que eu medite na tua palavra. Buscar ao Senhor na madrugada, buscar ao Senhor durante esses horários que parece que é a coisa mais difícil que tem, levantar para fazer um propósito. Mas quando nós nos inserimos nessa comunhão, nessa busca, o Senhor começa a enviar graça, o Senhor começa a enviar poder. Irmãos, é a coisa mais difícil que tem é tu ingressar numa academia no começo. Parece que tudo dói. No outro dia não dá vontade de ir lá mais. Mas daqui a pouco passa uma semana, passa 2 semanas e tu já está sentindo falta. Porque aquilo ali te traz um combustível de força, de renovo físico. E assim é na vida espiritual. Pastora, mas isso são loucuras. Oração na madrugada, buscas pelo Senhor, intimidade com Deus, se separar de coisas carnais para fazer a vontade do Senhor, é a academia espiritual. Mas quando nós ingressamos, pode parecer dolorido, o sono pode estar começando a querer vir, mas se nós permanecer, daqui a pouco o poder de Deus vem, ele pega e ele traz uma força, um renovo, e daqui a pouco nós não temos mais vontade de sair deste lugar. Aleluias! Nós olhamos aqui na palavra do
Senhor, Abraão, este homem considerado pai da fé, um homem que foi chamado por Deus, mas esse homem também, pelas madrugadas, refere-se à Bíblia, que ele também se levantava para também estar buscando ao Senhor. Quando olhamos para Gênesis, ali vamos ver Jacó, é um dos patriarcas ali, que também pela madrugada ele se levantava não apenas para orar ou para buscar o Senhor, mas ele se levantou para derramar azeite sobre aquela pedra que ele estava deitado, e ali naquela pedra o Senhor deu para ele um sonho, uma escada, que ela começava aqui na terra, mas no topo chegava aos céus, e ali ele via anjos de Deus subindo e descendo, e o Senhor disse que ali era uma visão da igreja de Jesus, que ele estava mostrando para Jacó. E Jacó, então, após ele ter acordado naquela madrugada, ele se levanta, ele derrama azeite sobre aquela pedra, e ele colocou ali como sendo a pedra angular, a pedra de construção da igreja Betel, que começou lá com o nosso patriarca Jacó. Moisés, nós vemos também pela madrugada se levantando e buscando ao Senhor. Paulo e Silas, irmãos, Paulo e Silas não estavam soltinhos que nem nós aqui dentro da igreja para dar glória a Deus. Paulo e Silas, eles haviam sido presos, estavam em cárcere, acorrentado, algemado, chicoteado, machucado por pregar o Evangelho. Mas à meia-noite, a Bíblia diz que esses dois homens, eles começaram a cantar, a dar louvor para Deus. E de repente ali houve um terremoto naquele lugar, as cadeias se partiram e aqueles homens foram soltos, e as cadeias dos demais presos se soltaram ali também, pelo grande poder de Deus, enquanto pessoas têm intimidade com o Senhor, independente da situação que está vivendo, o poder de Deus desce. Nós vemos também Samuel, irmãos. Samuel, ele foi chamado ainda criança, dentro dali da igreja, onde o sacerdote Eli, ele estava ministrando, e Samuel, ele ouve o Senhor o chamar pelo nome durante a noite. Samuel vai lá e sacode Eli e diz: tu me chamou? E ele diz: não, eu não te chamei. E ele volta a dormir, e de repente chama o nome dele de novo, e ele volta lá no Eli, e ele diz assim: meu filho, eu não te chamei, só que agora quando tu ouvires essa voz de novo, chamando pelo teu nome, tu diz: fala que teu servo ouve. E ali Deus chamou o profeta Samuel. Deus levantou este homem em Israel, sendo profeta, sendo juiz, e sendo este homem que o Senhor chamou para ser uma grande obra, através da noite, da madrugada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não sei qual foi o propósito que você saiu do seu lar nessa noite. Se você veio aqui, quem sabe, para ver o que vai acontecer nesse ambiente. Eu gostaria que nessa noite você pudesse buscar do fundo do teu coração uma experiência viva e poderosa com Deus. Busca você mesmo uma experiência com Deus. Comece a falar com Ele. Ele é poderoso para te dar resposta aqui nessa noite. Ele é poderoso para te dar sinais, aleluias, e te fortalecer na fé. E saiba que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem o nome dEle. E a estes, Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança nós sabemos que é comprometimento com compromisso. Algo muito especial que acontece. E o Senhor, Ele dará esta aliança para aqueles que buscarem a Ele verdadeiramente numa intimidade. Não é apenas por estar no meio da multidão, mas é aquela busca pessoal de cada um na sua presença. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus, vamos estar orando. Faça a sua oração também, busque da presença de Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós queremos adorar e bendizer o nome do Senhor. Queremos colocar na Tua presença, Pai, este povo que nos assiste através da internet. Oramos, Senhor, por salvação de almas, libertação de vidas. Oramos agora, Pai, por pessoas que ainda estão no meio da multidão, que nunca ouviram falar sobre intimidade com Deus, que nunca ouviram falar de que precisa buscar algo mais do poder de Deus sobre as suas vidas. Mas agora a Tua palavra, Pai, tem alertado,
colocando a sua vida diante de Ti agora, Pai. Nós estamos orando e declarando cura, declarando saúde, declarando libertação, declarando, Pai, sobre esta vida, bênção familiar,